para pessoas limitadas como nós. Seu céu é infinito e nós somos limitados. Como fazer isso? O recurso literário para isso, escolhido por Deus, por Jesus, foram as parábolas. Então, sempre que você falar em parábolas, você pensa em colocar ao lado duas realidades que precisam ser compreendidas. O estilo literário de parábola é muito lembrado por Jesus, mas como eu lhe falei no primeiro bloco, ele é usado na Bíblia quase que toda, e no Antigo Testamento cerca de 12 parábolas. Um exemplo foi a parábola contada pelo profeta Natã ao rei Davi, quando ele foi direcionado por Deus a confrontar o rei com o seu pecado. A parábola era mais ou menos assim, né? Um homem rico, que tinha muitas ovelhas, se interessava pela única ovelha de um pequeno fazendeiro, e que merecia este rico, que ia e tomava a única ovelha daquele que tinha apenas uma. E o próprio Davi, numa realidade terrena, deu a sua sentença, né? Ele entendeu a injustiça, ele entendeu, mas ele não sabia que era uma parábola. Assim que o profeta entregou a profecia e falou: você é que tinha todas as ovelhas à disposição e foi atrás da única ovelha daquele que era mais pobre, você está sujeito a este mesmo juízo. Então, foi uma parábola aplicada na hora certa para a repreensão, para o entendimento de um erro. E Davi foi um exemplo disso. Então, como eu citei também, no Novo Testamento, nós temos cerca de 36 parábolas contadas por Jesus. Não vamos ver todas nesta revista, mas veremos as mais importantes e que nós conseguimos tratar agora, mais importantes para hoje. Todas têm um valor tremendo. E nós precisamos atentar aos outros tópicos dessa lição, que diz assim: e o que não é parábola? Se parábola é usar de exemplo para uma realidade celestial na Terra, o que não são parábolas? Acompanhe comigo. Por exemplo, as parábolas não são um quebra-cabeça. Parábolas não são uma charada para deixar você confuso. Pelo contrário, elas são para esclarecer. Quando Jesus usou as parábolas, nós vamos ver daqui a pouco na interpretação delas, o contexto, e quem ouve a parábola também é importante para entendê-la, é que determinadas parábolas serviam para privilegiar quem tinha a revelação do Espírito. E quem tivesse o coração duro não iria entender, porque iria olhar apenas com os olhos materiais e não espirituais. Mas a parábola ela não tem o objetivo primário de deixar coisas soltas pelo ar e confundir. Ela tem a prioridade e o objetivo de revelar uma realidade do céu para o espectador terrestre, no caso eu e você. Outra coisa que não é parábola. Parábola também não é mito ou fábula. Talvez na nossa cultura brasileira seja mais comum falar de fábulas, que sempre é uma historinha com cenário, com personagens animados ou irreais que querem dar alguma lição moral. Mas parábola não se trata de apenas um cenário. Parábola geralmente usa elementos da realidade, por mais que seja numa situação hipotética, para revelar uma verdade também real, uma verdade prática daquela situação. Então, parábola não é igual a fábula, tampouco igual a mito. Mito seria aquela ideia abstrata de algo mirabolante, que geralmente foge à realidade. Parábola não se trata. Parábola também não é provérbio. Algumas parábolas, vamos tratar algumas delas ainda hoje, dar o exemplo de são muito curtas, muito pequenas, e geralmente podem ser confundidas com um provérbio, por exemplo. Mas parábola é diferente de provérbio, por mais que a parábola seja curta. Sempre que você usa um elemento real para revelar uma similaridade, algo compatível com o plano celestial ou com o propósito celestial na nossa vida, se trata de uma parábola e não de um provérbio. Então, quando você lê ou estiver diante de uma parábola, você não vai se confundir
com este. E sempre que nós formos estudar as parábolas, e olha que nós vamos estudar muitas delas, a partir de agora, nós devemos evitar alguns erros. Erros que estão sujeitos à natureza humana, principalmente quando queremos apenas descobrir as verdades e não receber de Deus as verdades. Para isso existe uma regrinha básica que nós já estudamos também da hermenêutica, algumas regrinhas básicas que vão nos ajudar. Alguns erros da hermenêutica e da interpretação que você deve evitar e não precisa receber. Diz rapidamente assim: jamais tente estabelecer uma posição doutrinária somente pela parábola. A parábola geralmente faz parte de um todo. Não se perca nos pormenores da parábola. A parábola sempre tem um objetivo principal e o último erro a evitar: jamais interprete uma parábola com base naquilo que não foi dito. A parábola é a parábola e você vai, assim, não cometer erros. Voltamos já no próximo bloco.